Olá pessoal, olá filhos e filhas de Deus, saudações de paz. Há algum tempo já faz que nós não gravamos vídeos para o canal, devido às ocupações, devido também ser trabalhoso, você ter que pesquisar, você ter que ouvir, você ter que ler muito para poder trazer alguns temas. Mas agora temos alguns assuntos gravados e vamos voltar a fazer vídeos, pelo menos lançaremos 3 esta semana. Antes de iniciar o assunto, eu quero dizer que quem quiser ser informado tem que ler. Quem não lê, anda pela cabeça dos outros, acredita no que os outros falam. E hoje nós temos recursos por meio do YouTube, internet, Bíblia online, dicionários, para poder a gente buscar essas informações e descobrir a verdade por trás daquilo que falam para nós. Antigamente era mais difícil, mas hoje temos mais acesso às informações. Hoje elas estão para o público em geral, para quem quiser. Então só não se informa quem tem preguiça ou quem não quer. E eu sou muito dado à informação, muito curioso. E mais uma vez vamos abordar um tema aqui que é polêmico, mas é verdade. Há muitos pregadores pregando o que aprenderam sem se informar. E é um absurdo a quantidade de pregadores famosos, renomados, que estão pregando heresias nas igrejas. Exatamente por falta de informação, por acreditarem na sua denominação, no dogmatismo da sua religião e na teologia da sua entidade evangélica religiosa. Mas é um absurdo as heresias por falta de leitura, por falta de conhecimento. O que nós vemos ser apresentado nos púlpitos das igrejas evangélicas, das igrejas cristãs, são aberrações. E a gente está nesse trabalho de desmistificar, de desmascarar, de trazer a verdade pura, nua, simples, a título de informação. Não queremos descredenciar a Bíblia, nem descredenciar a sua fé, mas só peço que você pondere, que você ouça com atenção as coisas que estão ali diante dos nossos olhos e a gente não enxergava dessa forma. Hoje eu vou trazer um assunto polêmico, mas mega importante para o nosso conhecimento. No livro de Lucas, vamos direto ao ponto, no capítulo 13, versículo 27 e 28, depois vamos discorrer sobre outros versículos do capítulo. Mas nós queremos iniciar com o versículo 27 e o versículo 28, que diz: Ele aqui é Jesus, sujeito ao culto, vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Versículo 28. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão e Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Por que eu escolhi este versículo? Porque ele é pregado violando uma regra principal instituída pela própria religião evangélica cristã, que é que não se pode tratar de um texto fora do seu contexto. Quer dizer, eles pregam, eles instituíram essa regra e eles mesmos são os que mais violam essa regra. É comum você ver nos púlpitos das igrejas os pregadores tomando por base um versículo e daí interpretando ao seu bel prazer, de acordo com o que ele imagina e de acordo com o que ele aprendeu. Então, quando se lê esse texto em um púlpito, o que é que vem na mente do pregador e o que é que vem na mente do ouvinte? Como eles interpretam isso aqui?
eles interpretam que Jesus, quando ele vier, ele vai apartar as pessoas que praticaram iniquidade, ou seja, os pecadores, e vai lançá-los no inferno, e lá no inferno vai haver choro e ranger de dentes. Então esta é a interpretação a priori que todo pregador dá ao se deparar com estes versículos. Então as pessoas têm em mente que Jesus vai vir, segundo a interpretação desses versículos, que Jesus vai vir, que vai lançar fora, vai apartar os pecadores e vai lançá-los no inferno, e lá no inferno haverá choro e ranger de dentes. Bom, se a gente pegar este versículo e isolar do texto dos demais versículos, o que vem acima e o que vem abaixo, a impressão que dá é essa, e é o que se acredita. Isso virou um dogma. Quando se fala ali haverá choro e ranger de dentes, todo mundo já diz, pronto, o pecador vai para o inferno e lá vai chorar e ranger os dentes. Mas será que é isso que esse versículo está querendo dizer? É o que nós vamos descobrir. Então se prepare aí para a gente viajar pelo próprio texto e descobrir se é realmente isso que o versículo está querendo dizer. Bom, o versículo faz parte do contexto de todo o capítulo 13. Se a gente for aqui para Lucas 13, a partir do 18, nós vamos ver o seguinte. E dizia, a que é semelhante o reino de Deus? Perceba que eu destaquei aqui o reino de Deus, porque esse é o assunto principal deste capítulo. As parábolas de Jesus, e o tema principal é o reino de Deus. Então ele diz aqui, a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? Versículo 19, é semelhante ao grão de mostarda que um homem tomando, lançou na sua horta e cresceu, e fez-se grande árvore, e em seus ramos se aninharam as aves do céu. E disse outra vez, aqui compararei o reino de Deus. Está vendo aqui, ó, 2 vezes ele já fala aqui do assunto reino de Deus. Então o assunto em relevância é o reino de Deus. Preste atenção nisso. 21, é semelhante ao fermento que uma mulher tomando, escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo se levedou. Então, neste capítulo 13, que é o contexto daquele versículo que eu li, o assunto predominante é o reino de Deus. 2 vezes ele já falou disso aqui. Uma observação. O assunto principal desse capítulo, como eu já disse, é o reino de Deus. Está no contexto de parábolas e foi dirigido ao povo judeu da época de Jesus. Toda vez que você for pregar ou ler a Bíblia, não esqueça de uma regra básica ou de algumas regras básicas. Primeiro você tem que ler o versículo dentro do contexto, aquilo que está acima e aquilo que está abaixo, a ideia geral. E segundo, observe o contexto de tempo. Em que tempo aquele assunto foi falado? Se é para os dias atuais ou se foi para o povo daquela época. E a que povo foi destinado o assunto? Alguns assuntos da Bíblia são destinados a gentios somente, outros a judeus e outros a todos de forma geral. Então você precisa separar as coisas, que tem gente que mistura tudo. Então esse assunto que Jesus está se referindo aqui, a quem foi dirigido e a que tempo foi dirigido? E de que assunto ele está falando? Ele está falando do reino de Deus e está se dirigindo ao povo judeu daquela época. Então esse é o contexto. Já descarta aqui as igrejas do futuro e as igrejas do dia de hoje. Mas você vai entender melhor. Vamos aqui ler mais sobre o capítulo. O versículo 22. E percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E percorria as cidades e as aldeias de Israel, claro, ensinando e caminhando para a capital, que era Jerusalém. E disse-lhe um senhor, uma pessoa,
São poucos que se salvam. Ele lhe respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Então observe aqui que eu destaquei a frase: são poucos que se salvam. Algumas pessoas confundem a palavra salvar ou generaliza a palavra salvar. A palavra salvar, para alguns crentes ou para todos os crentes e pregadores, eles acham que toda vez que a Bíblia fala de salvar, está falando da salvação da condenação eterna, da salvação do inferno. Mas não é isso. A palavra salvar não pode vir no contexto generalizado. A palavra se salvam ou a palavra salvar, ela é sozo, não sei nem se eu estou pronunciando direito aqui. Tem um sentido literal ou figurado. Significa seguro, livrar ou proteger, curar, preservar. Então, nem sempre significa salvar da condenação eterna. Depende do contexto que está inserida. Então, quando a pessoa perguntou a Jesus, são poucos que se salvam? Então, quando a pessoa está lendo, pensa que ele estava perguntando, são poucos os que se salvam do inferno, da condenação eterna? Mas você vai ver que o contexto que está essa palavra não tem nada a ver com salvação da condenação eterna, nem com salvação do inferno. Você precisa ler todo o texto para poder entender em que contexto essa palavra se encontra. Versículo 25. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começares de fora a bater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, e respondendo ele vos disser, não sei de onde vós sois, então começareis a dizer, temos bebido na tua presença, e tu tens ensinado nas nossas ruas. Então, esses textos em destaques aqui denotam o quê? Que as pessoas para quem Jesus estava falando, comia e bebia na presença dele, e ele ensinava nas ruas dele. Então não é para nós, não é para nossa época. O contexto aqui não inclui as pessoas de hoje, nem a igreja de hoje. É para as pessoas, a fala dele é dirigida para as pessoas daquela época. É pelo menos isso que o texto está revelando aqui. Aí vem o versículo que nós iniciamos com ele, o 27 e o 28. Ele vos responderá, digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidades. Vós quem? As pessoas daquela época, os judeus a quem ele estava dirigindo a palavra. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora. Observe aqui no versículo 28, que diz, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando você lê a Bíblia, deve prestar atenção em algumas palavras e procurar entender o sentido delas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Ali aonde? Deve ser a nossa primeira pergunta. Ali onde é que vai haver choro e ranger de dentes? Ali no inferno é a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas. Mas aqui não está dizendo ali no inferno haverá choro e ranger de dentes. Está escrito aqui dessa forma? Leia aqui comigo. Está escrito assim? Não, está dizendo ali haverá. Ali onde? Você tem que descobrir onde é que vai haver choro e ranger de dentes. Aqui não está escrito assim, ali no inferno haverá choro e ranger de dentes. Está escrito assim. Então as pessoas, elas modificam, acrescentam, né? Torcem a palavra, colocando coisas entre linhas que a Bíblia não diz. Porque a Bíblia não está dizendo, ali no inferno haverá choro e ranger de dentes. Ela está dizendo assim, ali haverá choro e ranger de dentes. Ali onde? Vamos descobrir daqui a pouco. Quando vides Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançados fora, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando? É a segunda pergunta que você tem que fazer. Quando é que vai haver choro e ranger de dentes? Está escrito aqui, ó. Quando virdes Abraão, Isaque e Jacó
e todos os profetas no reino de Deus. Vai haver choro e ranger de dente quando as pessoas virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Não vai haver choro e ranger de dente no inferno. Vai haver choro e ranger de dente quando as pessoas virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus. Então o choro e o ranger de dente não era quando as pessoas chegassem no inferno, é quando elas vissem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus. E eles lançados fora. Quando eles vissem Abraão, Isaque, Jacó e os profetas no reino, e eles lançados fora, aí haveria choro e ranger de dentes. Você está me entendendo? Era quando eles vissem essas pessoas entrar no reino e eles não poderem entrar, porque a porta já estaria fechada, aí eles ficariam chorando e rangendo os dentes. Não era no inferno. Não vai ser no inferno. Esse versículo não mostra isso, não fala disso, que esse choro e ranger de dente será no inferno. Esse choro e ranger de dente foi quando as pessoas viram Abraão, Isaque, Jacó, os profetas entrando no reino de Deus e os judeus lançados fora. Já expliquei, mas vamos prosseguir aqui, ó. Ali aonde? Vamos ser bem repetitivo. Do lado de fora, após a porta ser fechada. De fora, de onde? Do inferno? Não, do reino de Deus. O reino de Deus não é o céu. É mais uma coisa que as pessoas confundem. O reino de Deus não é o céu. Muitas pessoas misturam as coisas e os pregadores incentivam a isso. Tratam o reino de Deus como se fosse o céu. Mas aprenda a partir de hoje separar. Reino de Deus é uma coisa, céu é outra. Aqui, ó, nem será no futuro, porque o reino de Deus já foi inaugurado e implantado. Ranger de dentes, com raiva, com ira, por perder o banquete que esse reino representa. Então, por que as pessoas iam ranger os dentes? Porque elas iam ficar com raiva, com ira, por perder o banquete que o reino representava. Olha aqui o que diz o versículo 29. E virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Aí tem muito crente que está pensando assim: quando Jesus voltar, vai levar a gente para o céu e vai ter um banquete lá no céu. Mas a Bíblia não fala disso. Pelo menos o texto não diz isso. O texto diz aqui, ó, que aquelas pessoas da época de Jesus, quando visse o reino ser implantado, e todos os judeus piedosos, Abraão, Isaque, Jacó e os profetas entrar nele, eles iam ficar com muita raiva e iam ficar de fora, por ver as pessoas vindo do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e assentando-se à mesa no reino de Deus. Desde aquele tempo que isso já aconteceu. Você está me entendendo? Eis que os derradeiros hão que serão os primeiros, e primeiros hão que serão os derradeiros. Você está me entendendo? Então, o reino de Deus, o reino do céu, ele já foi anunciado por João Batista, pregado por Jesus e pelos apóstolos, inaugurado pelo próprio Jesus, implantado, consumado e já está vigorando desde a época da sua ressurreição. E Abraão, Isaque, Jacó, os profetas já entraram, os apóstolos já se assentaram à mesa. Isso aqui é uma metáfora, isso aqui é uma figura de linguagem, isso aqui é uma parábola. Já se assentaram à mesa, já estão se banqueteando. E muita gente ficou de fora, porque para eles a porta se fechou, eles não conseguiram entrar no reino de Deus. Então não é um assunto para o futuro, não se trata de condenação no inferno. O ranger de dente foi para as pessoas que não conseguiram enxergar, que não conseguiram entrar, que ficaram de fora. Isso aqui
já aconteceu. Portanto, este versículo aqui, esses 2 versículos, já se cumpriu desde o dia em que Jesus anunciou, implantou o reino de Deus na terra, que isso já veio acontecendo. E foi especificamente para os judeus da sua época, os incrédulos da sua época, que Jesus se referia. Então não tem nada a ver para os dias atuais, não tem nada a ver com esperar um banquete que vai acontecer no céu, porque esse banquete já está acontecendo desde o dia em que Jesus implantou o seu reino na terra, o reino de Deus na terra. Portanto, está desmistificado. Você não pode mais pregar essas coisas apontando para os dias futuros e nem fazendo uma aplicação para as pessoas de hoje, porque isso foi para um povo específico, para um momento específico, conforme relata a própria Bíblia Sagrada. Deus abençoe sua vida e obrigado por ficar até aqui.